por Deus ter nos permitido que nós estejamos agora, eu e minha filha Socorro, nesse estudo bíblico abençoado. Vamos ler, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor, seguros que nosso Senhor Jesus Cristo vem nos buscar e nos levar para o seu reino de glória. Vamos ler a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. O título: Prefácio e Saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispensação do povo Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Outro título: Ação de graças, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Nós éramos de um jeito, malditos, mas nosso Senhor Jesus Cristo nos fez novas criaturas. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, somos mais que vencedores. Jesus venceu a morte. Nós também vamos vencer a morte. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem falha, sem erros, sem maldade, sem pecados, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, alegrei-vos, embora no presente, por bem pouco tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas não tem importância, Deus está presente. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vejamos, meus amados irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo está sendo lembrado na Bíblia Sagrada pelo apóstolo Pedro e por nós. O apóstolo Pedro, ele nunca quis ser igual a Deus, ele nunca se fez de grandão, ele nunca quis ser papa, ser pai. Viu? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. Esta está a nossa fé. É esta a nossa fé. Olhem só, meus amados irmãos, escutem. Quem, não havendo, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, ao qual
não vendo agora, mas crendo, exultai, alegrai-vos com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Está falando conosco hoje. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros de agora, né? Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar, alcançar, eu acho, né? Agora, outro título, a santidade na vida, ensino para todos nós. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, calmos e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis nas paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Nós já fomos ignorantes, meus amados irmãos, não sabíamos de nada sobre Deus, né? Jesus Cristo, nem falávamos nele. Quando adorávamos, era um Senhor morto, de gesso, que Deus odeia. Deus, ele é bondoso, mas ele detesta quem o humilha, colocando um Deus morto, um Senhor morto, no lugar do Senhor vivo, ressuscitado. A ele foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho das coisas essas que anjos anelaram, aliás, ainda anelam prescrutar. Agora vamos falar sobre a santidade da vida. É o título, a santidade da vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos moldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância, quando não conhecíamos o Deus vivo. Não vos moldeis as paixões que tinhais antigamente. Na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos.
Vamos cuidar, meus amados irmãos. Não vamos cair na tentação maligna. Nos conservemos com a promessa do Espírito Santo que ele veio para garantir a nossa salvação. Nós confiamos e nós acreditamos que não estamos sozinhos. Sejais santos, tá vendo? Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É Deus falando conosco, através do Espírito Santo dele no nosso espírito. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui nessa terra. Aqui nós só estamos como peregrinos de passagem. Tem um período de tempo, está bem perto de nosso Senhor Jesus Cristo vir nos buscar para morarmos no seu reino de glória. Estamos ansiosos, meu Deus, onde não haverá choro nem ranger de dentes. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Outro título: a santidade no amor. É o maior sentimento, viu, meus amados irmãos? Amor, fé, esperança, longanimidade, paciência, domínio próprio. Fé que nosso Senhor Jesus Cristo já nos salvou. Mandou o seu Espírito Santo morar no nosso espírito para sempre, para que ele garanta a nossa salvação. É grande a responsabilidade do Espírito Santo diante de Deus, porque nós, os cristãos, que já entendemos as coisas de Deus, vamos prosseguir até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem pender para a esquerda nem para a direita, como a lei da prostituição, né? Da adoração de ídolos. Ora é Maria, adora Maria, amanhã adora José, Teresa, e assim fica pendendo para um lado e para outro. Mas o caminho certo é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, como manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, é agora o fim dos tempos, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
vendo? Deus é o próprio Jesus Cristo. Olha, quem foi que ressuscitou? Foi Nosso Senhor. Veja só. Aqui, vamos repetir um pouco. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou, falando em Cristo, que é um Deus só, né? Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só. O ressuscitou dentre os mortos. Tem muitos aí que estão ensinando a adorar o Senhor morto de louça, de prata, de gesso, de ouro, de mármore. Mas não vamos cair nessa, porque Deus não deixa. Nós adoramos o nosso Senhor Jesus Cristo vivo e glorioso, que subiu e vai descer. Está aqui conosco. Ele disse, prometeu, onde estiverem 2 ou 3 pessoas, tem a igreja de Cristo, não é? Se for com fé nele, ele está presente. Eu estarei no meio deles. O que Deus exige de nós é que tenhamos fé, esperança e amor. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Agora outro título, a santidade no amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor de erva, da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Prestem bem atenção, minha gente, com muita atenção. E guardem aqui na mente. Os crentes são, outro título, agora é o capítulo 2. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Dolo é a pessoa querer ser Deus, grande quanto Deus, igual a nosso Senhor Jesus Cristo, se chamar Vicarides Filii Dei. Isso é uma prostituição, isso é uma inveja, ter de Deus, inveja de Deus, querer ocupar o lugar dele, se chamar Santo Pai, Santo Papa. Está se entregando, o diabo já está no mundo, já se entregou, não entende quem for louco ou tiver a sensibilidade de criança. Os crentes são a casa, a igreja de Cristo, somos nós. Cada pessoa representa um órgão do corpo de Cristo, nem que seja um cabelinho. Viu? Despojando-vos, retirando, portanto, de toda maldade, dolo. Dolo é idolatria e a pessoa querer se mostrar como Jesus Cristo. Vigário. Vigário significa substituto
de nosso Senhor Jesus Cristo. Impostor, minha gente. É um impostor que está querendo ocupar o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, se chamando Vicarius Filii Dei. O anticristo, viu? Anti significa destruidor. Que veio querendo destruir o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder dele. Olha, os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, e de hipocrisias, e inveja, e de toda sorte de malícia, maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que maravilha, meu Deus, que pregação maravilhosa, meus amados irmãos, abençoada de Deus. Recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Começar desde o começo, desde o Velho Testamento até Apocalipse. É melhor estudar, ler e estudar. Desejai ardentemente, como criança, nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor Jesus Cristo é bondoso, chegando-vos para ele a pedra, e meus amados irmãos, não é Pedro que é a pedra, não. É nosso Senhor Jesus Cristo que é a pedra fundamental da igreja dele, que não tem abalo que derrube a casa que está, a igreja dele, não é? Que está edificada na pedra que é Cristo. Chegando-os para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens. As pessoas do mundo que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus vivem como animais irracionais. Não pensa em subir para o céu, não pensa que se pode descer para o inferno. Quer levar a vida, pensar que essa vida é infinita? Não. Ela tem o tempo curto dela. Também vós mesmos, chegando para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, olha a comparação que Deus faz, nos comparando com pedra. Se Jesus é a pedra, nós somos pedrinhas, graças a Deus por isto. Né? Vamos crescer, vamos ter aumento na fé. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Um tempo nós éramos perdidos pecadores, fomos no passado, mas nosso Senhor Jesus Cristo nos lavou, e seu sangue precioso já aconteceu. Ele não está repetindo a lavagem do sangue, viu? O livramento de pecados por meio do sangue precioso dele. Valeu para sempre. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas por Deus, eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual. Nós somos a casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Por isso que nós não podemos elevar Maria, Antônio, José, Teresa, João, etc.,
porque Jesus Cristo é o dono da igreja dele, igreja cristã, igreja de Cristo, que é a dele. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Vamos, amados irmãos, que felicidade nós temos, não é? Dessa certeza. Muito bem pouquinho. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, aqueles que não creem, ficam zombando da palavra de Deus, não levam em conta. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensas. Para estes, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Tem uns destinados para salvação e outros para perdição. Os que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, é inferno na certa. Nasceram para isso. E os que nasceram para a salvação, creio que nós estamos incluídos entre os que já podemos dizer, meus filhos, minhas filhas, que nós somos essas pessoas eleitas à salvação, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que está aqui, é escrito, ninguém tira, no coração, na mente, na nossa vida. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Dá para terminar essa coisa? Continua para terminar, não é? Sendo desobedientes, para o que também foram postos. Está falando daqueles que até chegarem o dia de serem levados para o caixão, não conheceram a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que agora é isso, meus amados irmãos? É na hora que nós cremos e sustentamos a palavra de Deus e nos alimentamos com ela. Ele é o nosso alimento de manhã à noite, porque é através da palavra de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos chamar, no conhecimento e na obediência. Amém, meus amados irmãos. Graças a Deus por isto. Agora vamos cantar o hino de louvor ao nosso Deus e Rei Jesus. Para
Agora se vê que existe um Deus que tem poder. Basta buscar a Deus e a Ele se entregar. A Deus pedir por Jesus Cristo e seu querer. Sem duvidar do seu poder você verá. Oh, toda glória seja dada ao meu Senhor, e a sua paz encha de graça meu viver, e a minha voz seja de inteira gratidão, e os anjos cantem bem feliz esta canção. Oh, que prazer poder louvar ao meu Senhor, com esta voz que Ele me deu para eu cantar, ao som divino destas notas musicais, as maravilhas das mansões celestiais. Oh, como é bom sentir bem perto a mão de Deus e sustentar com segurança a sua mão. Graças te dou, ó Pai, por teu imenso amor. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, nosso Senhor Jesus Cristo, para sua honra e sua glória. Amém.